Quando um objeto emite luz, essa luz pode ter mais de uma origem. No caso da radiação de corpo negro, a gente viu algumas aulas atrás, a ideia é que qualquer corpo aquecido, independente da sua composição, vai emitir uma porção de luz com uma característica que é ter pouca intensidade de muitas cores. Muitas cores. É o que a gente chama de um espectro largo. Mas quando você pega um elemento químico específico e aplica uma descarga elétrica ou de alguma outra forma dá energia para os elétrons desse elemento, ele tende a emitir luz de uma maneira muito característica, que é própria desse elemento. Na verdade, é isso que a gente usa boa parte do tempo para identificar os elementos químicos. Quando faz experimentos com equipamento de absorção atômica, por exemplo, até mesmo experimentos mais simples que você pode tentar bolar para fazer sem precisar de um equipamento tão sofisticado. De toda forma, o caso mais interessante é o do espectro do hidrogênio. E a história começa porque o Fraunhofer desenvolvia elementos ópticos há quase 200 anos atrás, e ele se deu conta de que, na verdade, o espectro do Sol não era exatamente contínuo, ele tinha algumas falhas. E aí o Kirchhoff e o Bunsen, mesmo o Bunsen do bico de Bunsen, descobriram que algumas dessas falhas eram comprimentos de onda característicos relacionados a alguns outros elementos químicos, como por exemplo o sódio. Então eles identificaram que duas dessas manchas escuras que apareciam na luz do Sol, então duas cores que faltavam, dois comprimentos de ondas que faltavam, eram na verdade cores que são características do sódio. E daí eles criaram a hipótese de que na atmosfera do Sol havia sódio. E que o sódio que tinha uma afinidade com essas cores absorvia essas cores quando a luz saía da superfície do Sol e atravessava a atmosfera do Sol. Mas esse não é o tópico desse resumo. Como o hidrogênio é o menor átomo, é o mais simples, era bastante interessante estudar ele. Né? E aí o pessoal começou a medir todas essas cores que apareciam do hidrogênio. E aí, um dos primeiros que estudou isso foi um cara chamado Balmer, e ele chegou numa expressão que tinha a seguinte forma: 1 sobre o comprimento de onda da enésima linha espectral, então ele emitia várias cores, né? Mas tinha uma relação fixa, matemática, meio bem definida, que era uma constante, que hoje a gente chama de constante de Rydberg, dividido por 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E já vai ficar claro por que eu estou colocando 2 ao quadrado ao invés de 4. Essa constante de Rydberg valia 109,677 centímetro menos 1. Então quer dizer que os vários comprimentos de onda que você identifica do hidrogênio no visível teriam uma relação matemática que está nessa expressão aqui. Então é uma diferença entre 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E esse n é um número natural, nesse caso aqui, começando em 3. Então, o n é igual a 3, 4, 5 e assim vai. Não muito tempo depois, o Lyman, na verdade cerca de 21 anos depois, o Lyman chegou numa expressão parecida, mas essa expressão valia para o ultravioleta. E ela dizia que 1 sobre lambda n no ultravioleta era igual à constante de Rydberg,
E aí algo que parecia muito com a expressão do Balmer. A diferença é que aqui só dava 1, não dava 4. Mas eu vou colocar 1 ao quadrado e já vai ficar óbvio por quê. E aí aqui aparecia um n, mas nesse caso o n teria outros valores. Começava em 2. 2, 3, 4 e assim vai. O Paskin, 2 anos depois do Lyman, em 1908, aí ele foi observar a mesma coisa para o infravermelho e ele chegou nessa seguinte expressão: 1 sobre o lambda n é igual a constante de Rydberg, e agora 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado, com n igual a 2, 3, 4. O 3 aqui é complicado porque vai dar 0, né? Talvez tenha um engano aqui, é melhor checar, mas enfim, a ideia é essa. Ah, desculpa, aqui ó, já achei, tá? O erro está nas minhas notas mesmo, não é 2, 3, 4. Tem que ser maior. Então aqui é 4, 5, 6. E assim vai. Então o que você percebe com isso é que essas expressões são da seguinte forma. Elas têm um termo do tipo um comprimento de onda que depende de um índice m. Então isso aqui é igual a constante de Rydberg dividido por 1 sobre aquele m ali ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E aí tem uma relação entre o n e o m, né? O n é igual a m mais 1, m mais 2, m mais 3. Mas não pode ser menor. Senão aquele ali dá um número negativo e aí sei lá o que isso acontece. Então o que esse pessoal começou a imaginar com isso era que haviam o que eles chamavam de termos espectrais e o comprimento de onda emitido por um átomo de hidrogênio, ele era sempre uma diferença entre dois termos espectrais. Então, a diferença pode ser entre 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 2 e 7. Pode ser entre 1 e 2, 1 e 3. Pode ser entre 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, etc. E sempre essa diferença sobre esses índices aqui que ia resultar em um dos comprimentos de onda que o hidrogênio emitia. O que eu noto muito curioso, porque sabe-se lá por que diabos um elemento teria uma espécie de série geométrica escrita dentro dele. E aí, para resolver esse problema, surgiu o modelo de Bohr.